Professor Camargo, está claro pelo que o secretário muito bem colocou que essa não é uma agenda fácil, capital político é fundamental. Com isso em mente, existe uma clara linha entre até onde o governo intervém, o setor de educação é um ótimo exemplo, e aonde o governo se torna mais um agente que cria as condições adequadas para o mercado se autorregular. A gente tem exemplos mais extremos para um lado, mais extremos para o outro. Como é que você enxerga isso no Brasil, esse papel do governo como agente de transformação econômica? Eu quero agradecer o convite, quer dizer, boa tarde, antes de mais nada. É sempre bom voltar, né? É sempre bom voltar, principalmente quando você volta do outro lado da mesa, tá certo? Então, isso é um ponto. A outra coisa que eu quero falar é que me foi dito que era traje esportivo, e só eu acreditei. Tá certo? O resto tudo achou que era mentira, tá certo? Então, eu estou aqui. Bom, eu vou adotar um lado mais otimista em relação ao Brasil, tá certo? Já que as pessoas estão muito pessimistas, então acho que tem que ter seria bom alguém adotar o lado mais otimista, um pouco na linha do que ele me perguntou. Basicamente, quer dizer, existe uma coisa que me parece muito importante, tá certo? Quer dizer, você está falando aqui dos erros de política. Eu vou falar dos acertos, tá certo? E o Brasil, nos últimos 3 anos, fez uma quantidade de reformas absolutamente impressionante. Se você olhar para trás, tá certo? O Brasil criou um teto para o crescimento do gasto público, o Brasil fez uma reforma do ensino médio, o Brasil fez uma reforma das estatais, da lei das estatais, o Brasil mudou a lei do pré-sal, o Brasil mudou a taxa de juros do BNDES, que era subsidiada pelo setor privado e deixou de ser subsidiada pelo setor privado. O Brasil fez uma reforma trabalhista que é impressionantemente boa, tá certo? O Brasil liberalizou a terceirização. Eu posso passar o resto do dia aqui falando de tudo que foi feito nos últimos 3 anos, tá certo? Bom, bem feito. Então, é o seguinte, da mesma forma que tem muita coisa que foi mal feita e que foi um desastre, principalmente nos últimos, até 2015, tá certo? Mas o Brasil também sabe fazer coisas boas, tá certo? E isso tem resultado. Se você olhar o que aconteceu no ano passado no Brasil, e quais são as consequências, é muito impressionante. O Brasil sofreu no ano passado uma sequência de choques exógenos espetacular. Espetacular. Você teve uma desvalorização cambial que no auge da desvalorização chegou a mais de 30%. Você teve um aumento do preço de energia elétrica que chegou a mais de 25%. Você teve um aumento do preço de combustíveis de mais de 20%. Você teve uma greve de caminhoneiros que paralisou o país durante 15 dias. Você teve uma eleição que gerou uma volatilidade espetacular na economia, tá certo? Você teve o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Você teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Apesar dessa quantidade espetacular de choques externos, a taxa de inflação no Brasil continuou em queda. O Banco Central brasileiro foi o único banco central de países emergentes que não teve que aumentar juros. A taxa de desemprego continuou caindo. A economia cresceu pouco, mas cresceu. Ou seja, a economia reagiu espetacularmente bem a essa quantidade enorme de choques que foram que o país vivenciou ao longo de 2018. Alguma coisa tem a ver com essas reformas que foram feitas, tá certo? Por exemplo, o teto do gasto é fundamental. Por que o teto do gasto é fundamental? Antes, quando você tinha choques desse tipo, a taxa de juros ia lá. Pergunta para o Gustavo, que viveu essa experiência. A taxa de juros ia lá para o infinito, tá certo? O que aconteceu ano passado é que a taxa de juros subiu, é verdade, mas caiu logo depois, tá certo? Por quê? Porque com o teto do gasto, tá certo, dada a previsão que você tem da taxa de crescimento do PIB, você consegue prever a evolução da relação dívida-PIB e, consequentemente, você consegue ter algum grau de certeza sobre o grau de solvência do Estado brasileiro. E
os investidores olham e falam, é solvente, eu compro o título. Não é solvente, eu não compro o título. Tão simples quanto isso. Tá certo? Na hora que é solvente, compra o título, o preço do título cai, tá certo? Desculpe, o preço do título sobe, a taxa de juros cai. Na hora que não é solvente, o preço do título vai embora, tá certo? Então esse é o ponto fundamental. A taxa de juros subiu e caiu, tá certo? Da mesma forma, tá certo? A TLP. Antes você tinha uma taxa de juros no Banco Central, desculpe, uma taxa de juros no BNDES, até JLP, que diminuía em termos reais quando a taxa de inflação aumentava. Quando você tinha um aumento da taxa de inflação, a taxa de juros real que o BNDES usava para emprestar para os investidores caía. Isso significava o seguinte, que quando o Banco Central estava aumentando a taxa de juros, porque a taxa de inflação estava alta, o Banco Central estava aumentando a taxa de juros para diminuir a demanda efetiva e gerar menos inflação, o BNDES estava diminuindo a taxa de juros dele para incentivar as empresas a ir buscar dinheiro lá, investir e aumentar a demanda efetiva e aumentar a inflação. O BNDES era inimigo do Banco Central. É claro que o Banco Central tinha que pôr uma taxa de juros muito maior do que agora, que a TLP aumenta quando a taxa de inflação cai e diminui quando a taxa de inflação aumenta, tá certo? Da mesma forma, a terceirização. O Brasil ficou fora desse processo de globalização, entre outras razões. Uma das razões é a reforma trabalhista, que eu vou falar daqui a pouco. Entre outras, uma outra razão era a lei de terceirização que existia no Brasil. Eu costumo dizer que se a lei internacional sobre terceirização fosse igual à lei brasileira, essa geringonça aqui não existiria. Não existiria. Porque isso aqui é terceirizado, tudo é terceirizado. Cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo. E por que cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo? Cada pecinha dessa geringonça é feita num país do mundo porque é mais barato. Só por isso. Isso significa que você consegue produzir esse negócio aqui por $500. Se não fosse isso ia custar $10 mil. Não ia ter mercado, ela não ia existir. É tão simples quanto isso. Tá certo? Por quê? Porque no Brasil a terceirização era o seguinte, você só podia terceirizar a atividade meio. E quem definia o que era atividade meio era o juiz do trabalho, que nunca tinha entrado numa fábrica, que nunca soube o que era um processo produtivo. Tá certo? Passou a vida inteira dele sentado numa mesa, lendo algum tipo de livro. Tá certo? Era esse cara que decidia o que era atividade meio e o que era atividade fim. Isso significava o seguinte, as empresas não terceirizavam nunca. Só terceirizava coisa que era, obviamente, atividade meio. Por exemplo, a indústria automobilística podia terceirizar o restaurante. Por quê? Porque o restaurante não é atividade fim da indústria automobilística. Tá certo? Isso até o juiz do trabalho sabe. Tem problema. Tá certo? Mas não podia terceirizar coisas simples como quem vai montar o automóvel. Porque o juiz, sei lá, o juiz pode pegar e dar, pode colocar uma multa lá e tal. Então, o processo de terceirização no Brasil simplesmente não existiu. Tá certo? Quando você liberalizou a terceirização, tá certo? Acabou essa brincadeira. Hoje, você vai nas empresas, elas estão terceirizando tudo. Isso significa... Bom, a outra coisa é a reforma, só para acabar, a reforma trabalhista. Tá certo? Antes da reforma trabalhista, no Brasil, você só tinha dois tipos de contrato. Você só podia ter dois tipos de contrato. Por isso você tem tanta informalidade. Mas só podia ter dois tipos de contrato. O contrato de tempo integral e o contrato de tempo parcial. O cara contratava o cara 40 horas por semana, acabou. Pagava, ponto. Tá certo? Ou era por meio horário, acabou, ponto. Quando você tinha um choque desse tipo, que aumentava o custo de produção e diminuía a demanda, tá certo? O que acontecia? A empresa olhava e falava, o que eu faço? Aumentou o custo de produção. Eu não posso diminuir a jornada de trabalho sem negociar com o sindicato. Eu não posso mudar o trabalhador porque é muito caro. O que eu vou fazer? Vou aumentar preço, porque eu não consigo diminuir custo. Tá certo? Se eu não consigo diminuir custo, eu aumento o preço e vejo o que acontece. Ora, como todas as empresas sabiam que todas as empresas iam aumentar preço, todas elas aumentavam preço e não tinha nenhum problema, porque a concorrência não existia. Todas elas tinham um preço mais alto e acabou. Tá certo? Tudo bem. Agora não. Agora você pode criar um banco de horas individual,
tá certo? Você pode negociar a jornada de trabalho, você pode negociar o salário, você pode negociar tudo, quase tudo. Ainda não pode negociar tudo. Espero que da próxima vez a gente consiga negociar tudo. E deve vir uma próxima reforma aí. Então, é o seguinte, agora você pode negociar quase tudo. Quando você tem um choque, então, o que aconteceu ano passado? Você teve muitos choques. O que as empresas fizeram? Racionalizaram a sua produção. Diminuíram a carga horária, demitiram o trabalhador, diminuíram o salário, arrumaram por aqui, viram por ali, terceirizou uma parte da produção, tá certo? E o Banco Central não precisou de aumentar tantos juros porque o BNDES não estava diminuindo os juros dele. Então, tá certo, tudo bem, agora está todo mundo com juros altos, cara, tá certo? Então, é o seguinte, tem muito erro, concordo totalmente com o Mansueto, mas tem muito acerto. E eu acho que os últimos 3 anos nos mostraram que os acertos valem a pena. E é importante, aí agora é o seguinte, por que a reforma da Previdência é tão importante, como diz o Mansueto aqui? É fundamental. É fundamental por várias razões. Primeiro, porque senão é insustentável fiscalmente. O país é insustentável fiscalmente. A Previdência tem um déficit. Primeiro, você já gasta 14,5% do PIB, que é um país que tem... O Brasil tem 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. Gasta 14% do PIB com Previdência e assistência social. É inacreditável. Países que gastam 14% do PIB com Previdência e assistência social, como o Mansueto falou, são países como Japão, Alemanha, que têm mais de 20% da sua população com 65 anos ou mais. Tá certo? Mas o sistema de Previdência Social brasileiro é extremamente injusto. Extremamente injusto. Ganha mais quem é mais rico. Quem tem a remuneração maior nativa é exatamente quem ganha mais quando passa para a inatividade. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, acabando de fazer um trabalho, eu vou só dar alguns dados para vocês. Eu estou acabando. Eu vou só para dar uns dados para vocês, que é o seguinte, quem vai perder mais nessa reforma são os funcionários públicos que entraram no funcionalismo público antes de 2013. Tá certo? Esses caras se aposentam com paridade e integralidade. Eles se aposentam com o último salário e têm todos os reajustes que são dados para os funcionários da ativa. Os inativos têm todos os reajustes dados para os funcionários da ativa. Esses caras, se a reforma passar, esses caras vão perder R$7 mil por ano, cada um deles, nos próximos 10 anos. Esses são os caras que vão perder mais. Tá certo? Então, é o seguinte, quem vai perder menos é o pessoal do benefício de prestação continuada. Tá certo? Que em 10 anos, esse pessoal de benefício, que são o pessoal que, os pobres de verdade, eles vão perder R$550 por ano. Tá certo? Só para dar uma ideia dos extremos, para vocês verem a diferença que é aí. Esta é uma reforma muito boa do ponto de vista fiscal e muito boa do ponto de vista de justiça social. Tá certo? Bem feita. Tem muita coisa para ser feita. Tá certo? O Brasil, uma vez aprovada a reforma da Previdência, a minha avaliação é que o Brasil vai decolar. Decolar não significa que vai crescer 10% ao ano, não, tá? Faz favor. Não é assim. Vai decolar, tá certo? Vai começar a voar devagar, porque o ponto é o seguinte, você está prontinho, depois dessas reformas que já foram feitas, prontinho para decolar. Falta a reforma da Previdência para gerar credibilidade. O que aconteceu nos últimos 3 meses, apesar da bagunça que está do ponto de vista político, tá certo? Desculpa, Monsueto. Apesar da bagunça que está do ponto de vista político, tá certo? O que aconteceu nos últimos 3 meses é impressionante. Você conseguiu privatizar, fazer concessão de portos, foi tudo um sucesso, aeroportos, conseguiu privatizar uma estrada de ferro, coisa que não acontecia, acho que desde que eu era criança. Tá certo? Olha que faz muito tempo, tá certo? Até isso eles conseguiram privatizar. Ou seja,
Tem dinheiro no mundo, tá certo? As taxas de retorno no mundo e as taxas de juros estão muito baixas. Então, escuta, o Brasil é um país que está precisando de dinheiro. Você tem que investir muito em infraestrutura. A taxa de retorno no Brasil é altíssima. Por que não investe? Por causa da insegurança. Eu acho que isso é possível acabar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Fazer